Salve rapaziada, Marcos aqui. Já faz um tempo que eu postei nas redes sociais um vídeo mostrando um mini jogo 2D feito com Java e libgdx. E algumas pessoas me perguntaram como fazer. Então nesse vídeo vamos iniciar uma série que mostrará todos os detalhes e passos que eu usei para fazer aquele joguinho. Se você já é programador C++, muito provavelmente você já sabe Java e talvez nem saiba disso. Ou aprenderá agora as partes essenciais do Java, pois quem sabe C++ aprende facilmente qualquer outra linguagem de programação. Por isso que eu bato tanto na tecla do C++, que é uma linguagem que serve para você hackear o conhecimento em qualquer outra linguagem de programação. Por isso é muito importante aprendê-la. Essa série terá aproximadamente 4 ou 5 vídeos, talvez mais, e hoje veremos ferramentas do Java e como instalá-las, primeiros passos com Java, veremos também procedimentos para o Windows e GNU Linux, mas você pode adaptar para qualquer outro sistema operacional, tais como macOS, FreeBSD, OpenBSD, Haiku e entre outros. Java, na verdade, é uma linguagem de programação interpretada, ou seja, ela transforma seu código em outro código chamado bytecode, através do processo de compilação. E esse bytecode é interpretado por uma máquina virtual na memória em tempo de execução. Esse processo é chamado JIT ou JIT, que foi uma tecnologia adotada por muitas outras linguagens de programação. Para programar em Java, precisaremos inicialmente de 4 ferramentas, que são elas: o JDK, que é o kit de desenvolvimento em Java, do mesmo jeito que em C++ precisamos das ferramentas G++ ou Clang++, Make, CMake, entre outros. O JDK seriam essas ferramentas para Java, que são elas: o JavaC, que transforma nosso código em bytecode, criando um arquivo .class, o comando Java, que interpreta o bytecode e enviando para a máquina virtual, e entre diversas outras ferramentas, mas essas duas são as principais que precisamos saber e utilizar. Vamos precisar também do JVM, que é a máquina virtual do Java. Uma curiosidade é que ela é escrita em C++. O JRE, que é o ambiente de execução de Java, nele está incluído a JVM e a biblioteca padrão, ou seja, do mesmo jeito que em C++ há a biblioteca padrão, que inclui IOStream e entre muitos outros arquivos, no caso do Java, as ferramentas essenciais estão no pacote JRE. E lógico, um editor de códigos ou IDE. Apesar de haver IDEs totalmente completos como Eclipse, JetBrains, Android Studio e entre outros, eu particularmente recomendo você usar editores como VS Code, Vim, Pulsar, que é o novo Atom, pois os IDEs ofuscam muita coisa que você precisa entender como iniciante. Os IDEs são mais indicados para programadores Java que já sabem o que estão fazendo. No máximo, utilize um LSP ou extensões para Java do VS Code ou plugins para o Vim ou NeoVim, mas o bom mesmo é escrever do zero para ir fixando e memorizando conceitos fundamentais. Essas ferramentas podem ser obtidas de diversas fontes, tais como diretamente da Oracle, que é a empresa que detém os direitos sobre o Java, mas adquirir através dela pode lhe trazer muita dor de cabeça por conta de problemas relacionados a direitos autorais. Pode ser também através do OpenJDK, que são ferramentas desenvolvidas pela comunidade e que funcionam igualmente às da oferecida pela Oracle. Um detalhe é que a Oracle utiliza essas ferramentas da comunidade como base para as suas. Você pode adquirir também do projeto GNU, que seria o GCC para Java ou GCJ. Existe também o IBM JDK e entre muitos outros. Nesse caso, utilizaremos o OpenJDK. Se você está no Windows, muito provavelmente você já possui todas essas ferramentas instaladas no seu sistema. Para ter certeza, abra o Windows Terminal, se você tiver instalado, ou o PowerShell, ou até mesmo o CMD, e rode os comandos JavaC, somente (version). Se a saída for similar a essa que aparece, é porque você já tem instalado. Para ter certeza, rode também o comando java-version, sem o C no final. Caso não tenha, vou deixar alguns links na descrição que mostram
mostra de forma bem fácil como instalar, mas na própria página da Microsoft há pacotes que você pode baixar, descompactar e instalar executando o arquivo .exe. Se você estiver em sistemas baseados em Linux, basta pesquisar a palavra OpenJDK com o gerenciador de pacotes do seu sistema e em seguida instalá-las. No Ubuntu, por exemplo, o comando para instalar seria: primeiramente atualize todo o sistema com sudo apt update e em seguida rode o comando sudo apt install openjdk-jdk-headless. Lembrando que existe o mesmo nome, só que ao invés de JDK no meio, tem JRE. Nesse caso, instale o JDK, que instala tudo, o JRE, o JVM, entre várias outras ferramentas. Se para a sua versão do Ubuntu não houver a versão 19 do OpenJDK, tente números inferiores como 18, 17 e assim por diante. Lembrando que a versão para o que iremos fazer aqui não é importante. A partir da versão 11 já é suficiente. Atualmente o Java está na versão 20, se eu não me engano. Como havia dito, eu recomendo você utilizar o VS Code com a extensão de pacotes para Java, tanto no Windows como em distribuições GNU Linux. Mas se você quiser usar um IDE, eu recomendaria o Eclipse, que é mais raiz e mais fácil de adaptar. Nesse caso eu vou utilizar o Vim. Aqui no canal há um vídeo mostrando como eu preparei o Vim. O título fala para 6C++, mas há uma parte do vídeo que você pode compilar o uCompletMe para diversas linguagens de programação, incluindo Java. Basta usar a flag --al. Quando você assistir o vídeo você vai entender melhor. Lembrando que para o LSP funcionar você precisa incluir a linha let g:_syntactic_java_checkers igual a dicionário vazio ou abre e fecha colchetes. Isso no seu VimRC. E ainda assim só autocompletará seu código se seu arquivo estiver dentro de um projeto Gradle, Maven, Bazel e etc. Veremos mais detalhes para esses nomes quando instalarmos a biblioteca libgdx para criar o nosso game. Tudo que iremos fazer aqui no terminal você deve fazer no terminal embutido do VS Code, ou no Windows Terminal, ou no PowerShell, ou no CMD. O processo, independente do sistema operacional, será o mesmo. Agora vamos lá aos primeiros passos com a linguagem de programação Java. Primeiramente vamos abrir aqui um terminal para a gente criar um arquivo básico com Java. Lembrando que se você estiver no seu editor de códigos preferido, você deve criar um novo arquivo com o nome, por exemplo, exemplo e maiúsculo .java. Primeira coisa que você tem que fazer em Java, tudo em Java fica dentro de uma classe. Então você tem que utilizar a palavra-chave classe. Geralmente é bom você criar o mesmo nome da classe do arquivo que você criou. Veremos mais detalhes o porquê disso mais para frente. Só que nesse caso eu vou criar como minha classe, porque aqui é uma questão didática. Basta você abrir e fechar as chaves. É diferente de C++ que você precisa do ponto e vírgula no final. Em Java não. A gente precisa ter no mínimo uma função principal, assim como em C e C++, chamada função main. E ela tem que ser do tipo void. Tudo em minúsculo. Ela obrigatoriamente para funcionar, a gente precisa ter um tipo. Aqui o tipo string não é std string e sim string somente, que é um S maiúsculo. E aqui é um array de strings. Em array em Java a gente coloca colchetes no final. E você precisa informar o nome dos argumentos, que são aqueles argumentos os mesmos que tem na função main de C++, int c e char argv. Só que como Java não tem ponteiros, você não precisa separar a quantidade de argumentos do array. Basta você passar args aqui. Lembrando que toda função main em Java ela precisa ter dois tipos especificadores. Primeiro, public, precisa sempre, a gente vai ver mais detalhes sobre o public, e também o static. Do mesmo jeito que em C++ a gente tem um std_cout, aqui a gente utiliza o system com S maiúsculo, .out, .print, ln, ponto e vírgula no final. Aqui dentro a gente coloca o nosso Hello World ou Olá Mundo em português. Nem sempre você precisa do print ln, você pode fazer print somente, ele aceita, e colocar o /n no final para não colar no prompt. Mas geralmente em Java já você utiliza já print ln. Então esse seria o código básico em Java. Saindo do nosso programa, para a gente compilar, transformar o nosso bytecode, se a gente der um ls aqui, ó, veja que só tem os meus diretórios
padrão, e de arquivo eu só tenho esse exemplo.java. Para a gente compilar, você vai utilizar Java, C e passa o seu arquivo exemplo.java. Compilando, a gente vai criar o arquivo bytecode, que é o exemplo.class. Nesse caso, como a gente criou uma classe de nome minha classe, ele vai criar o minha classe.class. ls aqui, ó, perceba que agora, ao invés do exemplo.java somente, a gente tem também, ó, minha classe.class. Esse aqui é o bytecode. Para a gente interpretar esse código bytecode que será enviado lá para a memória, que vai ser carregada a JVM, por isso que algumas pessoas falam que Java é lento, porque quando você executa pela primeira vez, ele faz todo o processo de levantar a JVM, enviar para a memória e executar. Mas a partir das próximas execuções, já não é tão lento quanto a primeira. Para a gente rodar, é o comando Java sem o C. Lembre que o compilador tem o C no final e o Java não. E a gente passa o minha classe. Somente com isso aqui, dando Enter, vai aparecer o nosso Olá Mundo. Lembrando que se você tiver aí no PowerShell no Windows, muito provavelmente o PowerShell vai completar assim, ó. Isso aqui não vai rodar. Colocar assim vai ter um erro. Você tem que limpar o .class, somente o nome minha classe antes do .class do arquivo que foi gerado. Vamos abrir de novo o nosso exemplo.java. Os tipos em Java a gente já viu aqui string, que seria similar aí a stdstring, mas outros tipos primitivos são iguais ao C++. Por exemplo, int x é igual a 0, por exemplo, float y é igual a 0.5, por exemplo, 0.5. Você também tem o tipo string, né, que a gente já viu lá, string, nome, por exemplo, igual a Marcos. Outro também diferente é o tipo bool. Em C++ você utiliza bool, e isso é igual a true, por exemplo. Em Java não existe bool, é boolean. Então esses são os tipos básicos aí que você vai criar. Arrays em Java, do mesmo jeito que a gente colocou lá string, seria assim, né? My array, e aqui você vai passar o seu array do jeito que você quiser, né? Algo, vírgula aqui depois, isso, e assim por diante. Ou você pode criar arrays multidimensionais ou bidimensionais nesse caso, dessa forma aqui, e aqui dentro você teria outro complexo de chaves aqui para você colocar os seus tipos, e aí você criaria o seu array multidimensional. Esses tipos são iguaizinhos aí do C++. Uma coisa que a gente precisa sempre saber em Java, que algumas pessoas confundem, é que Java não possui funções. A gente chama de funções por nomenclatura popular do dia a dia. Todas as funções em Java são chamadas métodos. Por que isso? Em C++ você consegue criar uma função dentro da classe, que é chamada função membro, e fora de uma classe, que é chamada função. Em Java, como não existe código fora de classe, todas as funções são função membro e elas são chamadas de método. Não tem como você criar uma função aqui fora. Void, minha, funcão, por exemplo. Não tem como você criar aqui, não compila. Você obrigatoriamente tem que pegar a sua função e colocar dentro de uma... Não dentro aí do caso da main, né, que é outra função. Em Java, todas as funções são métodos. Por isso que algumas pessoas confundem. Alguma pessoa me perguntou, por que em C++ não se chama método? Porque C++ foi praticamente a primeira linguagem de programação que colocou em prática de forma tão expansiva o conceito de orientação a objetos. Na verdade, o Java foi baseado no C++. Aí a pessoa pergunta, por que algumas outras linguagens de programação têm funções e funções membro, mas elas chamam as funções membro de métodos? Porque essas linguagens de programação foi que bagunçou tudo, por isso que fica difícil de você entender a diferença de funções membro para método, por causa das linguagens de programação que vieram depois, que misturou todos os conceitos. Vamos até mudar o nome dela, vamos colocar como print, e ela vai receber um parâmetro, do mesmo jeito que a gente passaria stdstring, a gente passa um string aqui, vamos chamar de conteúdo, por exemplo. E esse conteúdo a gente vai ter o nosso systemprint ln aqui dentro. E ele vai imprimir o conteúdo que a gente passar. Se a gente quiser chamar a nossa função, e agora a gente vai entender conceitos de public e static aqui em Java, se a gente quiser chamar a nossa função, diferentemente de C++, que quando está na mesma classe em C++, bastava a gente passar aqui print e passar o conteúdo que a gente quer aqui, ó, meu conteúdo. Em Java isso não funciona. Se a gente compilar aqui, vamos sair daqui e vamos rodar o nosso Java C, né? Não compilou, a gente precisa indicar a nossa classe. Quem é a nossa classe? A nossa minha classe. Então, seria minha classe.print. Mas aí vai ter um problema. Por quê? Aí que entra o conceito já de static. A gente já vai chegar em public já. Se essa função ela tivesse static, esse conceito funcionaria. Se ela não é static, que é o caso dela, eu preciso utilizar a palavra igual em C++, palavra-chave new, e preciso que a minha classe tenha um par de parênteses aqui, ó, abre e fecha, antes do ponto, o nome do método que eu estou chamando. Esse jeito aqui funciona, não somente compila, como também roda. Se a gente sair daqui
e compilar javac example.java e agora rodar o Java minha classe, veja que vai aparecer o meu conteúdo. Se eu voltasse lá, tirasse o new daqui, só isso aqui não rodou. Se tivesse isso aqui, sem os parênteses, e tivesse o new aqui também, new, e tentasse compilar, note que também daria um erro. Então, essa combinação, se tem new, você precisa utilizar parênteses aqui. Se você quisesse utilizar daquele método lá, bem simples, igual o C++, basta passar aqui sem new e sem nada, você vinha aqui e colocava static. Por isso que a função main tem static. Assim, sendo static o nosso void, isso já funciona. Saímos aqui, Ctrl L, se a gente compilar, perceba que compilou. Se eu quiser rodar o Java minha classe, vai lá e roda. Então, fique sempre atento que algum erro que eu sempre vejo em fórum de Java. Lembrando também que você pode criar um objeto e armazenar o conteúdo do objeto em uma variável, entre aspas, assim. O tipo já não será primitivo, o tipo será minha classe. Vamos chamar de meu objeto. E aí seria igual ao new, minha classe, parênteses no final. E aqui, ao invés de utilizar o minha classe, eu vou utilizar o meu objeto. Se eu vir aqui agora e compilar o nosso código e rodar com Java minha classe, continua funcionando. Então fique sempre ligado nessas pegadinhas, porque uma linguagem de programação nada mais é do que uma regra de sintaxe. Algumas coisas são bem similares com o C++, mas existem diversas particularidades aí do Java para o C++. Sobre os especificadores public. Em C++ a gente sabe que a gente pode utilizar, por exemplo, private, public e protected. Aqui é a mesma coisa. Você pode utilizar esses três especificadores. E aí você já sabe, private, você só consegue utilizar um objeto na própria classe. Você não consegue utilizar método nenhum ou função. Vou chamar de função para ficar mais fácil para vocês. Em classes que vai herdar. Em Java, para você herdar, não é dois pontos. É igual em PHP, você utiliza a palavra-chave extends. Se tivesse outra classe e quisesse herdar, a gente vai ver um exemplo. Eu utilizava extends. Public, a gente sabe que pode ir na classe herdada, na função main, entre outros. E protected só pode nas classes herdadas. Você não consegue utilizar, no caso, métodos, funções e propriedades. Uma observação de Java para C++ é quando você não utiliza, você não informa, ele automaticamente já é public. Essa classe já é public, esse método já é public. Em C++, quando você não expressa de forma literal o tipo especificador, ele já é privado por padrão. Aqui não, ele já é public por padrão. Outra coisa também que a gente precisa saber é o seguinte, em C++, se você passar, por exemplo, public, dois pontos, você consegue utilizar vários tipos aqui, int, x, ponto e vírgula, float, a, ponto e vírgula, sei lá, std, dois pontos, string. Você somente informando uma vez public, você consegue tornar todos os tipos como public. Em Java não, se você quisesse criar um tipo int, public int x, ponto e vírgula, public float, sempre um de cada vez, y e assim por diante. Só que você consegue, por exemplo, criar várias propriedades aqui, ó, y, vírgula, z e assim por diante. Bom, sobre classes em Java, se você tivesse outra classe aqui, por exemplo, class, outra, e aqui dentro dessa outra, a gente teria, por exemplo, um int número igual a 42. Se você quiser utilizar, imprimir esse 42 no seu print aqui, o que é que você faria? Aqui em cima, por exemplo, iria indicar a sua classe, outra, vamos chamar de O, é igual a new, outra, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, criamos objeto. Se a gente quiser imprimir o número agora, basta a gente vir aqui, ó, e passar o nosso O, que é o nosso objeto, ponto número. Se a gente quiser concatenar, o número é concatena com mais em Java. Nesse caso aqui, a gente não vai precisar converter para string. Java já converte automaticamente. Se a gente rodar aqui javac example e imprimir com Java aqui, vai aparecer o número 42. Se a gente quisesse herdar o 42 daqui, extends, outra, e aí a gente iria imprimir automaticamente aqui o nosso conceito. Não seria nem mais o O, né? Seria o nosso minha classe. Para a gente conseguir imprimir isso aqui, lógico, a gente precisa de static aqui, senão a gente vai ter que criar o new, Ctrl L. Se a gente rodar o nosso javac, Java minha classe, o número é 42. Do mesmo jeito que você poderia ter também aqui, ó, vamos supor string, uma propriedade, nome igual a Marcos. Nesse caso já estou aqui dentro do nosso minha classe. Se eu quisesse agora imprimir com o meu obj.print, o nome é concatena, aqui em cima eu coloquei static, aqui não. Se eu utilizar do mesmo jeito, a gente já viu que dá erro. A gente tem que colocar com new, minha classe, abre e fecha parêntese, ponto, o nosso nome. É uma sintaxe feia, mas funciona. Se a gente der um Ctrl L, javac,
C e rodar o nosso Java, vai estar lá o nosso nome. Outra coisa que a gente tem que ver que é muito parecido com o C++, que aí você não precisa reaprender, que é o nosso loop for, do mesmo jeito de C++, ó, for. Do mesmo jeito, int i igual a 0, int max, né? A gente não tem o max, vamos colocar aqui, por exemplo, 10. Se a gente quiser dar um system.println aqui dentro, vamos imprimir o nosso i, não vamos colocar 10 não, senão vai ficar muito grande, né? Vamos colocar 3. Semântica, se começa do 0, vai imprimir 0, 1 e 2. Ctrl L, Java C, Java rodar aqui, ó, vai aparecer 0, 1 e 2 do nosso loop. Do mesmo jeito, o loop while é a mesma coisa. Vamos dar só um system.println aqui, só para a gente separar, para a gente ver. O while seria aqui, while, se x for menor do que 4, por exemplo. E aqui a gente precisa ter um x, né? Int x é igual a 0. Mesma coisa que C++. Você pode incrementar mais x, ponto e vírgula, ou x++. Coloque o system.out.println, eu quero que você imprima o nosso x. Vamos lá rodar agora, Java C, Java minha classe, vai estar lá. A semântica que a gente colocou foi menor do que 4 e aqui foi menor do que 3. Bom, parece que é pouca coisa, mas só com essa introdução que a gente teve aqui, a gente já consegue fazer qualquer coisa, inclusive o nosso game que a gente vai fazer no próximo vídeo aí, que a gente já vai ver como instalar a libgdx e já os primeiros passos com a nossa biblioteca para a gente criar aquele gamezinho. Se você quiser se aprofundar um pouco mais em Java, eu sugiro você ir lá na documentação oficial, docs.oracle.com/java. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Nos veremos no próximo vídeo da série. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até mais.